acompanhamos um chocante duplo assassinato que abala uma comunidade no Kentucky. Mulher supostamente morta pelo homem ao lado dela nesta foto. Sua filha de 13 anos também morreu, supostamente, por esse homem. Uma mãe e uma filha foram encontradas mortas dentro de casa depois que a mãe não apareceu no trabalho. O suspeito, já sob custódia, foi localizado horas depois em um hospital. Ele não só tinha antecedentes criminais, como também já cumpriu pena na prisão por matar alguém há mais de 2 décadas. Este é o caso apresentado por Law and Crime. Sou Chris Stewart. Se o suspeito desta história for culpado do que está sendo acusado, ele é o verdadeiro lobo em pele de cordeiro. O tipo de pessoa que queria que você acreditasse que o mal em sua vida tinha ficado para trás, que ele tinha mudado para melhor, que estava tendo um impacto positivo nas pessoas ao seu redor. Supostamente, isso está longe da verdade. O nome dele é Joshua Cottrell. Aqui ele aparece com Kayla Blake, a mulher que ele teria assassinado em Morehead, Kentucky, na semana passada. Ela tinha 37 anos e Cottrell aparentemente estava namorando Kayla. Ele declarou que a amava nas redes sociais. Kayla também tinha uma filha chamada Kennedy McCracken. Aqui está uma foto das duas juntas. Kennedy tinha apenas 13 anos. Ela adorava softball. Kennedy e a mãe pareciam carinhosas e genuínas. Aqui está um vídeo de Kayla postado no Facebook. Muitas pessoas estão homenageando ambas hoje nas redes sociais. Ao ver as fotos das duas, você se pergunta quem iria querer machucá-las. É algo que muitas pessoas, no condado de Rowan, Kentucky, estão se perguntando agora, enquanto você observa como estava a cena na sexta-feira, 19 de setembro, do lado de fora da casa de Kayla. O carro do legista local estava estacionado do lado de fora. A polícia estadual de Kentucky foi à casa de Kayla por volta das 10 da manhã para uma verificação de bem-estar, pois ela não foi trabalhar. Ela era enfermeira registrada. Trabalhava em uma instituição que ajudava pessoas a superar o vício. Na casa, os investigadores acharam Kayla e Kennedy, de 13 anos, mortas. No momento desta gravação, não sabemos a causa da morte, mas o legista do condado de Rowan disse que encontraram, abre aspas, 2 indivíduos obviamente mortos na casa. O namorado de Kayla, Joshua Cottrell, visto em muitas fotos com ela nas redes sociais, não foi encontrado na cena. Agora, quero falar sobre Joshua aqui por um momento. Nós realmente precisamos analisar o chocante histórico criminal dele. Agora, claramente, ele tem várias tatuagens no rosto, mas realmente tentou publicamente combater qualquer impressão negativa que a arte no rosto pudesse causar, mesmo tendo um símbolo de anarquia tatuado embaixo da bochecha e o que parece ser um 666 tatuado acima do olho esquerdo. Mas dá para ver que ele era alguém que postava versículos da Bíblia. Ele usava uma cruz. Ele tentava fazer você acreditar que tudo aquilo tinha ficado para trás. Ele também conversava com as pessoas sobre a jornada que dizia viver. Só um pouco sobre mim. Eu cresci em um lar ruim. Não era o melhor. Também não era o pior. Foi muito abusivo. Eu não gosto muito de falar sobre isso. Agora, este é um vídeo que encontrei de Cottrell falando em um programa de preparação para o trabalho em Kentucky sobre como ele vinha trabalhando em si mesmo desde que saiu da prisão. Ele contou ao grupo que cresceu com raiva em lares adotivos e passou um tempo em reformatórios. Ele também disse que cumpriu pena na prisão de 2003 até 2019, mas que todas as coisas ruins ficaram no passado. Vamos nos aprofundar nessa sentença de prisão. Agora, de acordo com Cottrell, ele cumpriu 16 anos de prisão. Agora, descobrimos que isso está relacionado a um caso anterior de 2003, em que ele matou alguém. Essa é a ficha policial de Cottrell daquela época, antes de ele ter todas as tatuagens. Isso é segundo a WAVE-TV de Louisville. Agora, Cottrell foi a julgamento pelo assassinato de um homem chamado Richie Phillips.
em Elizabethtown, Kentucky, em 2003. Os promotores argumentaram que Cottrell matou Phillips em um quarto de motel. Depois, colocou o corpo dele em uma mala e o jogou em um rio, onde um pescador o encontrou mais tarde. Cottrell confessou ter matado Phillips, mas alegou legítima defesa. Vídeo do julgamento dele, em 2003, exibido pela WLEX-TV. Cottrell disse que Phillips, homossexual, tentou abusá-lo sexualmente. Cottrell afirmou que entrou em pânico após matar Phillips, colocou o corpo em uma mala e o jogou no rio. Um júri condenou Cottrell, mas não por assassinato. Ele foi condenado por homicídio culposo. De acordo com a WLEX, Cottrell recebeu liberdade condicional em 2007, apenas 2 anos e meio após o início de sua sentença de 20 anos. Agora, isso parece ser um pouco diferente do que Cottrell estava contando para as pessoas quando compartilhava sua história de vida naquele grupo de preparação para o trabalho, quando disse que cumpriu pena entre 2003 e 2019. Depois que saiu da prisão, em algum momento, ele conheceu Kayla Blake, de 37 anos, e os dois estavam nas fotos de perfil um do outro. Ele costumava postar TikToks dedicados à namorada. Ele exibia com orgulho nas redes sociais que eles estavam em um relacionamento. Mas agora, ele é acusado de assassinar ela e sua filha adolescente Kennedy, com quem também era amigo no Facebook. Horas depois que a polícia encontrou os corpos de Kayla e Kennedy dentro daquela casa, eles conseguiram localizar Joshua Cottrell, mas ele estava a mais de 4 horas de distância, em um hospital na região de Pettia, Kentucky, que fica no extremo oeste do estado. Não está claro que tipo de ferimentos Cottrell tinha, mas, quando ele recebeu alta do hospital, a Polícia Estadual de Kentucky o prendeu e o acusou de 2 homicídios e de adulteração de provas físicas. Ainda há grandes questões que precisam ser respondidas neste caso, incluindo qual foi a causa da morte de Kayla e Kennedy, assim como quais são as provas que as autoridades têm que ligam especificamente Cottrell aos assassinatos delas. Convidamos agora o coronel Alex Payne, do departamento do xerife do condado de Bullock, Kentucky, para comentar. Não é um caso do seu condado, mas é ótimo ter sua opinião. História chocante e triste. Só pelo que você leu até agora. O que mais chama sua atenção sobre esse suspeito e o que estamos aprendendo sobre ele? Você conhece o ditado, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Já viu esse sujeito? Meu Deus, você vê o rosto. É só... Quero dizer, você sabe, todo tatuado. Quero dizer, da testa aos pés, provavelmente, e... Quero dizer, se você procurasse a palavra criminoso no dicionário, provavelmente veria essa mesma foto ao lado. Isso é só do ponto de vista físico, mas tudo isso é respaldado pelo histórico criminal dele. E, sabe, esse tem sido um indivíduo violento há muito tempo. E é uma pena que ele estivesse solto para basicamente fazer a mesma coisa de novo com mais 2 pessoas. Quando você olha para o histórico dele, teve esse caso de 2003 em que ele admite ter matado um homem chamado Richie Phillips em um motel. Ele alega legítima defesa. Ele coloca o corpo em uma mala, que depois é encontrada por um pescador. E está sendo informado que ele cumpriu cerca de 2 anos e meio. Esse foi o tempo que ele ficou lá. E depois disso, ele recebeu liberdade condicional. Primeiro, qual sua opinião sobre isso? O júri já decidiu em 2003 que não foi assassinato. Foi homicídio culposo em 2º grau, o que chama a atenção em um caso de legítima defesa como esse. Bem, quero dizer, é só bom senso, Chris. Quero dizer, Deus me livre, digamos que você precise defender sua casa ou se defender um membro da família, um amigo, né? Ou seja lá quem for, o que indicaria legítima defesa. Quero dizer, você realmente iria lá e colocaria a pessoa contra quem precisou usar força letal dentro de uma mala? Provavelmente não, sabe? A maioria das pessoas que tivesse que fazer isso, por mais horrível que seja, tirar a vida de um ser humano, sabe, elas vão ficar por ali e esperar a polícia chegar e se explicar. Sabe, elas não vão, sabe, esconder as provas, nesse caso, um corpo dentro de uma mala e depois jogar no rio como se fosse lixo. Mas, de novo, isso é só uma parte do quebra-cabeça desse cara.
Quero dizer, ele é esse tipo de ser humano. Ele é realmente mau. Sim, e você olha, quero dizer, ele tem tatuagens no rosto, e você fica ali pensando, e eu sei que muita gente pode dizer, ok, ele teve, sabe, alguma coisa no passado dele, mesmo que ele tenha, acho que era um símbolo de anarquia na bochecha. E então eu também vi um 666 em cima de um dos olhos dele, mas aí ele posta versículos da Bíblia. Ele tem uma cruz. Sabe, ele realmente faz as pessoas acharem. Faz parecer que tudo isso ficou no passado. Quando alguém cumpre uma sentença tão leve para um crime tão grave como o que foi cometido no sistema judiciário, esse foi o resultado do julgamento. Quero dizer, como é que as pessoas podem ficar de olho em alguém sabendo que essa pessoa tem isso no passado, mas ao mesmo tempo dizendo, tudo bem, ele vai seguir em frente e viver a vida dele. Sabe, antes de tudo, eu não sei, sabe, eu não sei nada sobre esse caso em particular. Eu sei, sabe, o cara cumpriu um pouco mais de 2 anos por um crime desses, o que é revoltante pra mim, né, pessoalmente. E aí o cara sai da prisão. Que punição foi essa? Quero dizer, mesmo do ponto de vista da reabilitação, quanta reabilitação poderia ter sido feita em 2 anos? Sabe, o preço ele pagou por esse crime? Não, sabe, na minha opinião, de jeito nenhum. E então, qual foi o impedimento para cometer aquele primeiro crime que poderia ter passado pela cabeça dele para evitar que ele cometesse o segundo crime? É zero. Sabe, ele não teve, sabe, não houve punição. Então, sabe que o que ele tem a perder? E em relação a esse crime, ainda há muita coisa que, no momento desta gravação, nós não sabemos. Não sabemos a causa da morte. Nós não sabemos quais foram as evidências específicas que as autoridades encontraram na casa que fizeram com que eles dissessem que ele era o responsável. Mas se você está respondendo a uma ocorrência, e nesse caso, era uma verificação de bem-estar porque Kayla, a mãe, não apareceu no trabalho. E então você encontra 2 corpos na casa. Leve a gente para dentro da investigação. Quais são as primeiras coisas que você faz na cena, tentando coletar evidências e juntar o que aconteceu dentro da casa? Bem, as autoridades claramente fizeram um trabalho excepcional ao conseguir juntar tudo isso, pelo menos identificar um suspeito e ter esse suspeito sob custódia, como fizeram nesse caso em particular. Mas a primeira e principal preocupação de todos os policiais que respondem a esse tipo de ocorrência é preservar a cena, porque é nela que estão as pistas que podem indicar o indivíduo ou os indivíduos que possivelmente são responsáveis por esse crime. Porque, no fim das contas, precisamos coletar e preservar provas factuais para ajudar o promotor a conseguir essa condenação. Tudo isso faz parte de montar o caso. Por isso, preservar a cena do crime é a prioridade ao chegar numa situação dessas. Ao coletar as provas, você terá 2 corpos e precisa garantir que tudo seja preservado. E eu sei disso, quero dizer, só de pensar em uma menina de 13 anos. E, sabe, vamos ver o que o legista vai dizer em relação ao horário da morte quando sair o resultado. Quais coisas você procura pela casa? Tipo, quando você fala em preservar a cena do crime, sabe? Quais são alguns dos itens que talvez, para nós que estamos de fora, a gente nem perceba que vocês precisam procurar quando entram naquela casa? Bem, sabe, eu vou dizer, antes de tudo, quero dizer, você, sabe, precisa observar a cena como um todo, quanta quantidade de sangue você tem. E então há aquelas áreas que você realmente vai ter que olhar com atenção antes mesmo de começar a entrar lá. E porque a direção, sabe, desse sangue pode te dizer algumas coisas, os respingos e outras coisas desse tipo. Você quer olhar e ver, mesmo antes de entrar, se havia sinais de arrombamento ou não, sabe? Isso pode te dizer muita coisa. Será que a pessoa conhecia quem deixou entrar pela porta? Ou será que essa porta foi arrombada, arrebentada? Então, há muitas coisas que você está observando e que passam pela sua cabeça naquele momento específico. Perturbado, a área ao redor estava mexida. Alguma coisa foi levada? Na casa, por exemplo, você sobe as escadas e encontra, digamos, um cofre pessoal vazio, arrombado e ali no chão, o que pode indicar mais um motivo de roubo. Então você está levando tudo em consideração.
É por isso que você tem fotografias, vídeos, todas as coisas que temos disponíveis hoje em dia, do ponto de vista tecnológico, para preservar aquele primeiro olhar e a cena do crime em geral. Assim você sempre pode voltar e analisar novamente quantas vezes for necessário. Ao juntar as peças, você tenta descobrir quem fez isso. E quando você olha as redes sociais da Kayla, tem uma foto dela com o suspeito na foto de perfil. Ela claramente está em um relacionamento com ele. Mas se você fosse um dos investigadores desse caso e visse como ele é, e além disso, investigasse o histórico dele e visse a condenação por homicídio culposo em segundo grau de 2003, como é para o investigador, ao perceber que precisa interrogar esse cara após encontrar uma pista? Sim, e tudo isso faz parte de um processo de eliminação. Ali mesmo você já começa a desenvolver com o que acabou de apresentar. Uma série de, bem, vamos apenas chamar de peças de quebra-cabeça. E quanto mais eu consigo juntar, mais forte é a minha pista. Agora, eu preciso fazer a minha devida diligência como investigador para poder realmente ficar diante de um júri, de um juiz e de um júri e dizer, sabe, essa pessoa fez isso ou aquela pessoa não fez isso com base no que eu fiz durante essa investigação. Se eu juntar todo o conteúdo de redes sociais que conseguir, encontro essas fotos, eu estabeleço uma relação entre um suspeito e uma vítima. E então, depois que eu faço isso, eu vou e entrevisto esse suspeito em particular. E então, essa entrevista me leva ao próximo passo da investigação, dependendo do que surgir nessa entrevista. Então, é tudo uma peça após a outra. E quanto mais peças eu conseguir juntar, mais forte será o meu caso. Entendi que o suspeito foi encontrado no condado de Rowan e depois estava em Paducah, a cerca de 4 horas e meia dali, no oeste do estado. Ele estava em um hospital. O que isso te diz? Que aqui está. Essas duas pessoas, a mulher com quem ele estava namorando, ela está morta, e a filha dela também está morta. Ele está a quase 5 horas daqui, em outra região do estado. Certo, sabe? Então você tem que encaixar essa peça, assim como as outras peças que mencionamos. Onde essa peça se encaixa? Ele cometeu esse crime e imediatamente saiu correndo de lá? Sabe? O que nós temos do ponto de vista das evidências que realmente possa ligá-lo àquela cena do crime em particular? Podemos seguir o caminho que ele percorreu desde o momento em que saiu de casa? Podemos afirmar primeiro que ele estava na área? E então, de alguma forma, podemos segui-lo ou rastreá-lo desde o momento em que acreditamos que o crime foi cometido até quando ele foi detido no condado de McCracken. Essas serão algumas das coisas que eles vão analisar. Claramente, ele já teve experiência em conversar com as autoridades. E então, acho que quando você olha para o caso de 2003, ele tem experiência em quase, não sei se quero dizer, em inventar desculpas para si mesmo, mas ele conseguiu argumentar com sucesso, mesmo tendo pegado um corpo, colocado em uma mala e jogado no rio que, olha, foi legítima defesa. Eu não fiz nada, fui a vítima e só tentei me defender. Como é interrogar, se é que eles vão conseguir interrogar ele? Sabe, não sei se ele abriu mão do direito a um advogado e está calado, mas ao entrar nessa entrevista, sabendo que ele pode ser muito persuasivo e tentar amenizar as coisas como antes. Mas tudo depende basicamente da força, do que a sua investigação conseguiu até aquele momento, sabe? Algumas coisas você pode divulgar, outras você não vai divulgar, e algumas você vai apenas contornar, sabe, pelos cantos. Existe uma arte nisso, né? Pode acreditar. E há pessoas que são muito, muito boas no meu ramo em fazer isso e conseguir certas respostas desses indivíduos. Mas as evidências, novamente, no fim das contas, as evidências serão as evidências. E é como se ele tivesse deixado qualquer evidência de DNA naquela cena. Se mandados de busca forem obtidos, vamos coletar o DNA do suspeito e veremos se há correspondência. Isso, para mim, sabe, é muito, muito mais forte do que o que algum criminoso, assassino condenado anteriormente diz, porque muitas vezes eu realmente não posso acreditar em uma palavra que sai da boca desse cara. No momento desta gravação, ele ainda está na cadeia do condado de McCracken e depois será levado para o condado de Rowan a 4 horas e meia,
onde o crime ocorreu. Acho que alguns delegados vão buscá-lo e levá-lo de volta ao condado para enfrentar as acusações. Sim. Como é viajar por 4 horas e meia de carro com alguém acusado desse crime, enquanto a investigação ainda está em andamento? Qual é a estratégia ao entrar nessa viagem? E você começa a conversar com eles? Como é isso? Não, você não fala com eles, né? Só faz o básico. Você leva eles do ponto A ao ponto B e deixa muito, muito, muito claro, sabe, que aquele indivíduo vai obedecer a cada instrução que sair da boca do policial ou do delegado durante o trajeto. Então, seu trabalho inteiro nesse momento é transportar esse indivíduo específico de uma unidade prisional para outra, para o que vier a seguir no processo judicial. E é nisso que você vai se concentrar. Não vai haver conversa fiada, não vai haver conversa. E vai ser, com sorte, apenas uma viagem tranquila e segura. Sobre Kentucky, acredito que o processo criminal é semelhante em todos os estados. Depois que ele for levado de volta para Morehead, Kentucky, onde ocorreu o crime, o que acontece? Assim que ele for trazido de volta, né, eles vão marcar uma data para o julgamento. E ele vai passar pelo sistema, né, assim como todo mundo tem o direito de fazer, né? Então vão ser marcadas algumas datas. E eles vão fazer isso por videoconferência, como estamos fazendo agora, ou ele vai realmente comparecer a um tribunal diante de um juiz. E em algum momento eles vão decidir se esse caso vai a julgamento ou se haverá algum tipo de acordo, mas tudo isso vai ser resolvido conforme o processo avançar. Ainda aguardamos a causa da morte, que trará informações importantes sobre o ocorrido. Normalmente, quando se trata de autópsias, quero dizer, quanto tempo leva, se for aparente, para descobrir como alguém morreu? Aqui em Kentucky temos algumas pessoas, os médicos legistas fazem um trabalho excepcional ao ajudar as autoridades policiais, os casos policiais com sua experiência. E geralmente, assim que eles chegam a uma conclusão, essa informação fica disponível para nós bem rapidamente, depois que a autópsia é realizada. E quanto ao cronograma? Eu sei que ainda estamos nos estágios iniciais de tudo isso, mas se houver um julgamento, se ele disser que é inocente, que não fez isso, e tentar ir até o fim do processo judicial, qual é normalmente o tempo entre a prisão e a condenação aqui em Kentucky? Isso varia, sabe, de lugar para lugar. E nos condados mais rurais, esse processo, na maioria das vezes, costuma ser muito mais rápido do que nas grandes áreas urbanas, como Louisville ou Lexington. É só questão de volume de casos, sabe? Tudo se resume ao volume de casos e aos recursos que a promotoria tem para aplicar ao caso. E se você puder, quero dizer, eu sei que isso é no condado de Rowan, Morehead, Kentucky, onde isso aconteceu. Essa história parece estar tocando, sabe? Realmente na alma das pessoas daquela comunidade que conheciam essas vítimas. O que você pode nos contar sobre essa parte do estado? É uma parte linda do estado. Condado de Brown e Morehead, pessoas ótimas nessa parte do Kentucky. E meu coração está com todos eles que foram afetados, que têm sido afetados por essa tragédia horrível. É muito difícil ver algo assim acontecer com vizinhos, especialmente com uma mulher e depois uma jovem garota. Isso prova novamente que há maldade no mundo, podendo se esconder em qualquer lugar. Não, é só. Tragédia define bem. É uma história muito difícil. Coronel Alex Payne, do departamento do xerife do condado de Bullock, Kentucky, obrigado por participar do Law and Crime. Agradecemos sua presença. Sim, senhor, sempre que precisar. Agora, essa história, como você pode imaginar, está atingindo diretamente a alma do condado de Rowan, em Kentucky. Kennedy se destacou no softball e sua escola pediu para todos usarem roxo hoje em sua homenagem enquanto tentam lidar com sua perda. A mãe dela era enfermeira registrada. Ela ajudava pessoas que lutavam contra o vício a superar esse desafio. O local onde ela trabalhava divulgou um comunicado dizendo que ela era uma mãe orgulhosa, que amava seus filhos, abre aspas, incondicionalmente, com cada pedaço do seu coração, e fazia questão de mostrar isso em tudo o que fazia. O comunicado também disse que Killa deixa um filho.
Isso é tudo por hoje no On the Case, da Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e Spotify. Sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.